Fala pessoal, beleza? Boa tarde, dia 6, tá? Começamos aqui nosso recap e a gente conversa sobre mini índice, contexto e movimentação do preço. A movimentação do hoje, né, pessoal? De hoje, do 5 minutos ali, a gente vê um pouco melhor. Acabou sendo um canal amplo, né? E canais amplos, né, são lateralidades com certa direção. O Brooks ele fala que canais amplos, né, no geral, eles se parecem muito com lateralidades, onde compradores e vendedores conseguem ganhar dinheiro. Um dos pontos que a gente havia, né, apontado no dia de ontem é que um doji é uma lateralidade em uma barra e que a extremidade desta barra, né, ela acaba sendo uma resistência, assim como a mínima dessa barra acaba sendo um suporte. Por quê? Porque o preço teve uma negociação bilateral, ele veio até aqui em cima, veio até aqui embaixo, volta e fecha aqui. Então, sempre que eu tenho um doji, eu tenho uma lateralidade em uma barra, né? E o Brooks ele cita que dojis, né, no geral, não são boas barras de continuidade, tá? Essa movimentação aqui, ela também vem, né, de um microcanal, tá? A gente está baixo em lateralidade, né, pessoal? Ele fechou o gap, mas ela vem de um microcanal, ela vem de uma movimentação melhor de força. Então, se ela vem de uma movimentação melhor de força, o que era mais provável é que essa H1 aqui venha a falhar, né, e essa H1 ainda possa levar a pelo menos uma segunda perna, tá? A de baixo aqui. Então, já um pensamento aqui do gráfico diário, um pensamento macro, claro, e lá no micro o mercado tem que te dar as razões para você operar dessa maneira, a perda da mínima dessa barra, né, ela pode encontrar um pouco mais de pressão vendedora e aí o mercado vir, né, a níveis mais baixos, tá? Então, mas claro, precisa, né, de razões, né, para você estar ingressando aqui nesse tipo de trade, tá bom? É, Pensando aqui, né, pessoal, nos 60 minutos, né, a gente já cumpriu algumas ideias aqui. Primeiramente, né, o Brooks traz que canais de baixa, né, sempre que você tem uma movimentação de canal de baixa, aqui era um canal estreito de baixa, né, eu não via grandes correções, diferente da movimentação que a gente vai observar ali no 5. Mas aqui a gente está falando do 60. O Brooks traz que na maior parte das vezes você vai ver rompimento da linha de tendência e não da linha de canal. Então a linha de tendência é a LTB, linha de canal a linha que passa aqui embaixo. 25% das vezes ele fala que você vai ter o rompimento dessa linha. Então é bem menos, tá? A maioria das vezes você vai ver o rompimento, tá, da linha da LTB. Então a linha de canal bem menos rompida do que a própria LTB. Então aqui ele vem apresentando uma certa lateralidade. O que a gente havia apontado, né, no vídeo de ontem? Que se eu tenho uma, né, tenho duas, tenho três puxadas, tá? Eu fico aqui com um ponto de inflexão. E se o mercado renova esse ponto de inflexão, a ideia é que ele corrija e faça pelo menos uma perna 2. Essa aqui pode ter sido a perna 2? Pode, porque você tem uma nova máxima, tá? Além de nova máxima, você tem aqui uma wedge. O que mais que a gente tem aqui, né, que a gente pode tirar de informação dessa movimentação? Aqui, né, eu tenho uma tentativa de gap de média, eu tenho uma barra, a barra 2 ela volta para 20, então ainda não tem. A gente pensa, né, na ideia do gap de média quando os vendidos, quando os comprados, né, no caso, conseguem dois fechamentos completos sem que o preço toque a média móvel de 20, né, a gente até mandou, né, um tempo atrás esse print no grupo, né, que ele cita exatamente essa ideia de duas barras, né, ali acima da média, né, que um dos lados consiga isso. E aqui, né, no caso, os comprados conseguiram. Né? Nessa situação aqui, os comprados conseguiram duas barras acima da 20. Aqui a gente tem o gap de média, né? A ideia real do gap de média. Gap de média, a gente já conversou que ele é um setup de venda. Então ele ainda pode, né, dentro da ideia do gap de média, ainda pode encontrar vendedores, principalmente, né, se ele conseguir vir abaixo dessa mínima. Mais um dia, né, pessoal, que vale a pena a gente, né, trazer a repetição de que a mínima do dia, né, ficou aqui na região da VWAP do dia anterior. A gente viu isso aqui em mais dias, né, mas sempre que acontece é interessante a gente manter. Essa é a razão da gente manter a VWAP do dia anterior no gráfico, né? Dentro do Trade System a gente já deixa ela ali, tá? Então aqui no M60 eu tenho gap de média é um setup de venda, tá? Mais um ponto, né? Aqui eu tenho uma wedge, só para a gente pensar um pouco mais. Então aqui eu tenho uma puxada, tenho uma segunda puxada, tenho uma terceira puxada. Beleza. Onde estão, né, os pontos de inflexão dessa movimentação? Então, um dos pontos está bem aqui. Então essa mínima aqui, ela é extremamente relevante, tá, para a gente pensar aqui tanto, né, se o mercado vai apresentar para a gente aqui uma perna 2. Por quê? Porque se ele falha em renovar essa mínima, ele vai manter a estrutura de alta, ele vai continuar a movimentação, tá? De alta, por quê? Porque ele montou uma estrutura aqui de alta. Então, se eu tenho topos e fundos mais altos, eu vou continuar, né,
falhando em renovar mínimo e vou continuar tentando renovar máximo. Se ele renova essa inflexão, ele pode corrigir 50%, às vezes, da movimentação, 38,2%, 50% é até mais normal. E aí, né, o mercado apresentar aqui uma segunda perna de baixo. Ficou um gap aberto aqui, ficou uma região de POC, né, aqui bem na região do gap aberto. Isso daqui muitas vezes também, né, sinaliza para a gente uma possibilidade de magneto, tá? E aí o mercado poderia, né, vir dar aqueles alvos ali que a gente já tem ele ali há tempos, né? São alvos, né, que não chegaram, né, a ser concluídos ali pelos vendidos, tá? Então, o primeiro alvo dessa movimentação, o primeiro alvo é o de melhor probabilidade, tá? Ele ainda não deu. Se a gente olha essa movimentação aqui de maneira um pouco mais macro, a gente vê que a estrutura em si, né, ela teve uma modificação, tá? Teve o gap de média, só que em fortes tendências, o gap de média ainda assim retoma essa movimentação. E se a gente pensar, né, numa possibilidade de MTR, aqui no M60, a gente ainda pode ter uma MTR com fundo mais baixo, tá? A gente reitera a ideia dos alvos, né, pessoal? Porque, no geral, o mercado acaba atingindo alguns alvos. E aí é interessante a gente ter esse backtest concluído, né, para que você continue pensando, né, na ideia de alvos enquanto o mercado te der razões para isso. Eu não estou numa tendência de alta, para eu evitar de pensar, por exemplo, no alvo dos vendidos. Eu tenho um setup de venda e eu tenho, né, o mercado ainda, de certa forma, né, com uma movimentação das médias um pouco mais fácil descer do que subir. Por quê? Porque a 50 está aqui em cima, né? A gente olha que quando o mercado está nesse cenário, né, com a 50 passando acima, é mais fácil descer. É claro que com a 50, nessa condição, de 9, 20, 50, é um alinhamento de média. E ele traz uma melhor movimentação. Tudo bem, ele conseguiu uma movimentação de alto, mas se ele renova essa inflexão, né, ele ganha potencial para ter uma segunda perna. Se ele rompe esse fundo ou esse fundo, ele ganha projeção disso daqui, né, como alvos para baixo. Então, se ele ganha, né, projeção de alvo, primeiro alvo, segundo alvo, acaba parando de novo ali naquela mesma região, né, que é a região do primeiro alvo dos vendidos macro ali, tá, que não foi dada ainda. Por que a gente fala mais do primeiro alvo? Porque o primeiro alvo ele é o de melhor probabilidade. No M15, a gente abre com um bom gap de alta. O que a gente havia pensado aqui, né, pessoal, no dia de hoje, né? O que a gente havia conversado ali com os assinantes? O primeiro ponto, né, é que a gente até acabou estudando no dia anterior que os magnetos, né, o Brooks ele traz uma página ali que ele cita os magnetos. Quais são os magnetos? Topos e fundos anteriores, né, que são suportes e resistências, níveis de Fibo, é, ali você tem a possibilidade, por exemplo, de wedges, você tem a possibilidade de topos e fundos duplos, você tem a possibilidade de níveis de retração, às vezes você tem médias móveis, né? Então você tem algumas possibilidades do mercado, né, te apresentar níveis de suporte e resistência e do mercado te apresentar magnetos nesses suportes e resistência. O Brooks ele cita que esses pontos, né, eles acabam sendo testados, por exemplo, essa máxima, né, é um ponto de um swing anterior. Ele fala que essa máxima ela acaba sendo testada, né, por uma razão, para ver, né, se aqui ainda encontra, né, compradores fortes o suficientes para acreditar e comprar nisso daqui mais alto e levar um rompimento, porque isso daqui seria um excelente rompimento de alta e teria uma projeção bem grande. Ou se vendedores vão entender, né, que nesse topo duplo, né, que teve uma grande correção, vai ser interessante também estar vendendo para tentar, né, de novo, levar o mercado a níveis mais baixos. Então, é o entendimento entre compradores e vendedores se está caro ou se está barato. Né? Então, topos e fundos duplos, né, eles têm memória e aí ele gera, né, essas movimentações de correção. É mais interessante quando tem mais confluência, né, pessoal? Quanto mais confluência você tiver, né, quanto mais razões você conseguir, né, uma pequena possibilidade de wedge, né, você, né, de fundos anteriores, e quanto mais confluência você tiver, né, quanto mais razões você conseguir trazer ali para aquela operação, melhor. 15 minutos, grande lateralidade, né, movimentação bem lateral. A que se deve essa movimentação difícil de subir? Estava contra as médias lá no M60, né? Então ficava mais difícil subir. Aqui no M15 fica um pouco mais fácil de a gente ver a ideia de estrutura, né? Porque ele abre num gap de alta, a gente fica com as barras azuis, então ele está numa estrutura um pouco mais compradora. Aqui a gente já vem para os 5 minutos, porque a gente já fala um pouco mais sobre alvos, de movimentações que deram intraday, e também, né, pensar um pouco mais na ideia de ciclo. Ciclo, né, pessoal? O Brooks ele fala
né, que quando você tem a movimentação de canais amplos, ou seja, você está tendo um forte impulso de alta, você está tendo uma grande correção. Né? Quando você tem correções rasas, no geral a gente está em tendência. Né? Em tendência de alta, a gente acaba tendo correções, né, que são mais rasas. Então, às vezes, você vê uma excelente barra de baixa, mas ela é revertida logo na sequência. Aqui não. Aqui as correções acabam sendo profundas, né? Aqui a correção veio testar a AMM200, não chegou a ser um Fab 4, tá, pessoal? Fab 4, um dos amigos acabou perguntando pela manhã, não. Só o fato de abrir, né, acima da 200 em si não chega a ser o Fab 4. O Fab 4 ele precisaria de horas de consolidação aqui, né? Uma movimentação com bastante, né, entendimento de que teve, né, uma acumulação, por exemplo, longa, né, então seria uma lateralidade. Quanto mais estreita essa lateralidade é, melhor, tá? Porque o trabalho de acumulação acabou sendo mais interessante. Aí você abre com gap de alta e às vezes você tem aquele dia de tendência desde a abertura. Mas não chegou a ser essa ideia, né? Ele vinha aqui de um fechamento, né, de cunhas alinhadas, né, do dia anterior, né, a gente havia apontado aqui que tinha várias formas, né, de você chegar a cunhas aqui, e quanto mais, né, a gente acabou de apontar quanto mais melhor, né, e se ele tivesse aberto acima, por exemplo, desse ponto, ou se ele viola esse ponto, ele teria uma segunda perna. Ele acabou abrindo acima, né, de mais pontos, mais possibilidades de wedge, né. Aqui também, ó, tá, era uma outra possibilidade, né, você tinha ponto de inflexão, tá, então aqui acabava sendo, né, também um ponto que levaria a uma projeção de segunda perna. Mas, né, uma das possibilidades aqui era o fechamento do gap. Né, e é interessante, né, que nesses dias assim um pouco mais estreitos, você tem que trabalhar mais o primeiro alvo. Um dos amigos havia perguntado, né, sobre a questão de alvos. O primeiro alvo ele tem melhor probabilidade. O segundo alvo, né, é melhor quando você tem, por exemplo, movimentos um pouco mais por exemplo, claros dentro daquilo que você pode esperar. Lateralidade, a gente espera mais a questão do segundo alvo, 100% da projeção. Cup handle, a gente espera mais o segundo alvo, 100% da projeção. Tá? São movimentações, né, que são traduzidas ali, né, dentro do livro do Brooks, né, que ele traz essa expectativa melhor de você trabalhar o segundo alvo. Né? Então, nessas condições, né, a gente pode trabalhar. Por exemplo, se eu trabalho essa lateralidade final aqui, e aí tem um rompimento, né, você pode pensar, por exemplo, em 100% dessa movimentação. Tá? A gente já chega em uma possibilidade de ideia dessa movimentação aqui. Então, aqui, né, pagou o primeiro alvo, e olha como é interessante, né, você trabalhar durante todo o dia a movimentação de projeção de alvo. Aqui, né, o dia de hoje, né, pessoal, eu acabei pensando mais um pouco na venda, né, então estava tentando buscar algumas razões para vender, minha ideia era vender nesse topo duplo, por contexto. Por que por contexto? Porque lá nos 60 minutos eu estava contra as médias, lá nos 60 minutos eu estava numa possibilidade de gap de média, que é um setup de venda. Uma máxima mais alta aqui, lá no diário, era uma H1, então gostaria, né, de estar vendendo alto. Não deu para vender alto, tive que vender aqui um pouco mais baixo. Meu ponto de saída, né, aqui dessa operação estava no segundo alvo. Por que o segundo alvo? Porque o segundo alvo, né, ele estava no fechamento do gap, né, a gente pensa no fechamento do gap como magneto, acontece bastante também, hoje não aconteceu, acabou parando ali exatamente na VWAP do dia anterior, o fechamento do gap 61.8, então tinha boas razões ali, né, para estar encerrando esse trade, mas aí ele deu uma barra de alta, com gatilho de compra, né, acabei encerrando ali a venda, tá, então eu tive um gatilho de venda, logo em seguida, né, o mercado pagou o primeiro alvo, 50% do dia anterior, né, deu uma barra de alta, gatilho de compra, se eu estou vendido não faz sentido ficar comprado mais. E aí ele gera, né, um impulso de alta, ele desce aqui com um canal estreito, correções rasas, mas ele vem só até aqui. Então daqui eu vejo barras maiores, as barras são mais agressivas, né, a barra dos comprados. E aí eu tenho uma pequena correção, né, e aí ele leva a uma segunda alta. E aí aqui vem o pensamento, né, de que, né, que a gente pontuou no dia de hoje, né? A gente teve uma movimentação de alta, um forte impulso. A gente teve uma correção que foi uma correção profunda, né? Frente a toda essa movimentação, a gente pode chamar essa movimentação de correção profunda. Aqui eu tive uma segunda puxada. Então, a partir do momento que eu tenho duas puxadas, o Brooks fala, né, que no geral a gente trabalha para o mercado chegar na terceira puxada. Ela não desenvolveu aqui, ó, ficou uma movimentação bem lateral. Ela volta, né, para testar aqui a região de mínima, não chega, né, a vir abaixo do fundo prévio, ou seja, a minha movimentação majoritária ela foi, né, respeitada. Aqui eu encontro um padrão de compra. Né? A gente fala que todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Então aqui nessa região de fundo duplo, apesar dele fazer um fundo duplo mais baixo, ele respeita, né, a nossa
região aqui, né, que é a região até então majoritária. Então eu tenho essa movimentação aqui como região majoritária. Aqui, ó, eu tenho uma região minoritária, tá? Porque minha máxima e minha mínima está aqui. E aqui, né, ele acaba respeitando. A partir desse fundo duplo, ele inicia um microcanal. Primeiro ciclo forte do dia, né? Só que esse primeiro ciclo forte do dia, né, pessoal, ele vem de um ciclo, né, onde você está vendo correções profundas. Olha, eu tenho nova máxima. Por que que o Brooks fala que canais de alta, né, canais amplos de alta são parecidos com lateralidade? Porque tanto o comprador quanto o vendedor consegue ganhar dinheiro. E normalmente o mercado falha, né, quando ele chega em nova máxima dentro desse tipo de ciclo. Então ele realiza lucro, você vai tentar comprar pullback, né, na região mais próxima, né, do fundo anterior, tá? E aí aqui ele te deu algumas razões, né, para você estar pensando na compra do pullback. Ele te deixa um fundo duplo. Esse fundo duplo aqui inicia, né, uma movimentação de alta, né? Você teve um primeiro gatilho aqui, né, bem na cara do topo duplo. Valia a pena a entrada? Vale, né? Você entra aqui, né, na barra seguinte. Ela teve de novo, né, pessoal, aquele micro gap que a gente conversou outro dia, né? Se eu der um pouco mais de zoom aqui, ó, você vê que a barra fecha aqui e ela pula, né, por ansiedade dos comprados, ela pula cerca de 5 pontos para cima, né? Então ela teve ali uma ansiedade dos comprados em estar participando dessa movimentação. É um pequeno detalhe, mas é um detalhe importante, tá? Então ela teve aqui um pequeno detalhe e aí aqui, né, você tem um micro canal. A partir daqui, né, você já tinha também a possibilidade de trabalhar a projeção desse pequeno pivôzinho aqui, ó. Então você tinha a possibilidade do primeiro alvo, que já estava bem próximo, do segundo alvo, do terceiro alvo. A premissa aqui era que você tivesse uma terceira puxada, né? O Brooks ele fala que a gente compra até a terceira puxada. Então eu tenho essa primeira puxada, né? Essa primeira grande movimentação, essa segunda e essa terceira. Após, né, a terceira puxada, que seria uma nova máxima, ele fala para você parar de comprar de maneira imediata. Tá? Você tem que ver se o mercado, né, está realmente, né, numa movimentação forte, você tem que identificar o ciclo. E se, né, antes disso ele te apresentou correções profundas ou ele te apresentou correções rasas. Ele tinha nos apresentado correções profundas. Então, né, coube ainda uma possibilidade de venda aqui. A venda foi interessante onde, né, pessoal? Pensando na ideia de contagem de barras, pensando nas três puxadas, aqui você teve uma L1, aqui continua, né, L1, não é L2 aqui ainda, aqui é uma L2, bem aqui foi uma L3, tá? Então, a partir da L3, foi onde o mercado, né, depois da terceira puxada do dia, desempenhou, né, uma correção um pouco melhor, né, uma correção de melhor probabilidade. Aqui, né, pensando nas três puxadas intraday. Lembrando, né, puxada é uma nova máxima. Eu tenho tem um ponto de parada, né, o mercado parou aqui, ele fez uma nova máxima, ele retraiu e ele fez uma nova máxima. Então tem três puxadas. Mesmo que se eu tentar ligar essa wedge aqui de maneira perfeita não dê certo, eu sei que eu tive três puxadas intraday. Depois de três puxadas, né, o Brooks fala que às vezes, né, talvez seja interessante você vender e não estar comprando de imediato. Por quê? Porque a gente pode ter apenas uma correção TBTL de 10 barras, duas pernas, que geralmente, né, ela é um pouco mais entre lateral e descendente, né, já que a gente está em movimentação de alta, tá? Ideias para amanhã, né, pessoal? A gente falou que quando a gente tem uma lateralidade, né, por exemplo, como essa, né, a gente tem uma lateralidade aqui bem marcada, eu tenho uma lateralidade aqui de certa forma bem estreita, você tem a possibilidade de ter, né, isso aqui ou como uma acumulação ou como uma distribuição. E se o mercado abre fora dessa lateralidade, seja para cima, né, ou seja para baixo, ele pode apresentar algum tipo de tendência. Lateralidades geram tendência. Essa é a questão chave, né, de você entender que lateralidades, no geral, elas vão te levar a algum tipo de tendência. Se lateralidades geram tendência, né, digamos que a gente abra amanhã com um gap de baixa. Aqui, ó, você abre, né, com um gap de baixa. Tudo bem, Luciano, eu tenho um fundo duplo aqui, mas eu tenho uma barra de baixa aqui excelente. Deixa eu desenhar melhor isso daqui para vocês. Digamos que a gente tenha isso daqui, né, na abertura de amanhã. Eu tenho aqui, deixa eu só marcar a lateralidade aqui antes. Eu tenho uma lateralidade. Essa lateralidade ela já tem a projeção de 100%. A gente acabou de falar sobre algumas possibilidades de alvo. E digamos que a gente abra, né, aqui num gap de baixa. E essa primeira barra do gap de baixa seja, por exemplo, isso daqui. Né, seja uma excelente barra de baixa, né, fechando próximo de sua mínima. Ponto complexo, né, seria fundo duplo. A gente acabou de falar que todo fundo duplo é uma potencial lateralidade. Né. Se a projeção dessa lateralidade ainda vale alguns pontos, né, talvez vale você entrar aqui. Se vier uma barra contrária, você tem que encerrar o trade. Por quê? Porque o fundo duplo pode estar gerando essa mesma reação aqui
e ele pode te levar para uma movimentação de alta. Isso aqui é uma ideia de você trabalhar um pré-rompimento, né? Você pode ingressar, só que você tem que saber sair, né? Se o mercado, por exemplo, né, te apresenta, por exemplo, isso daqui, ó. Você não quer entrar vendido e ver um fechamento de alta. Ninguém quer entrar vendido e ver um fechamento de alta, principalmente se você estiver numa região de fundo duplo. Mas, né, digamos que você venda e a barra seguinte faz isso daqui, né? Pode buscar a projeção, né, dos seus alvos. E aí, né, pensando naquela ideia de Fab 4, você poderia, né, até mesmo ter um dia de tendência desde a abertura, pelo menos de uma movimentação um pouco mais ampla, né, com correções não tão profundas quanto essa, até com correções mais rasas, e aí você pode ter continuidade. Em contrapartida, né, pessoal, a gente não está tentando prever nada do mercado, a gente está tentando ver se uma movimentação de lateralidade pode gerar uma tendência, né? Então, se uma movimentação de lateralidade e o mercado abre com uma barra, né, com um gap de alta, eu estou com a 200 aqui embaixo, então a 200 está um pouco próxima, ela também tem espaço para se afastar dessa MM200. E aí, digamos que eu abra, né, com uma barra de alta, né, aqui fechando próximo de sua máxima. Eu tenho uma consolidação, né, do dia anterior e eu estou trabalhando fora dessa consolidação. E aí o mercado pode, né, vir aqui, né, desempenhar uma melhor movimentação de alta. Aqui para cima, né, pessoal, se a gente olhar de forma macro, né, eu não tenho assim um rompimento que eu possa estar trabalhando assim, ó, de dizer, olha, Luciano, teve um bom rompimento, porque toda vez que eu vou para tempos, eu tenho topos anteriores que estão a muitas barras, né, eu preciso estender essa movimentação aqui para tempos maiores, tá? Então eu estou aqui, ó, no M60. A gente conversou, né, sobre a barra de continuidade, acho que dias atrás, né, e com os membros a gente acabou partilhando ali as páginas. A barra de rompimento, a barra de continuidade. O que foi a barra de continuidade? Um doji, né, uma barra interna. O que era mais provável? Né? O Brooks fala que quando você tem esse tipo de barra, né, no geral não é interessante para a sua operação. Tá? Então, você tem uma barra que tenta romper, a sua barra de continuidade é péssima. No geral, você vai ter algum tipo de pullback. Pode até mesmo ser, né, uma reversão. Tá? Então, sempre retomando, né, aquilo que a gente acaba estudando. Tá? Então, aqui nos 5 minutos, boa lateralidade, o mercado pode abrir. Né? Se ele abrir fora, né, pessoal? Se ele abre dentro da lateralidade, paciência. Né? De novo, veste a camisa da paciência. E, e aí a gente não vai, né, poder estar trabalhando nenhum tipo de rompimento até que ele realmente se apresente. Tá? Então, se ele abre dentro do range, trate como lateralidade, né, dentro, né, daquilo que você já estudou, né, sobre lateralidade. Aí você não vai poder vender alto, não vai poder comprar baixo, até que o mercado realmente tenha um rompimento, tá? E tenha continuidade. Canal amplo, né, com movimentação levemente ascendente. Aqui começa a ficar baixo, né, no canal também, então poderia ainda ter uma retomada também. Então, a princípio precisa sair da lateralidade de qualquer forma. Beleza? Então, para o vídeo de hoje era isso, né? Valeu, né? Se gostou, curta, compartilha, se inscreva no canal. Até mais.